E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Corrêa, esse daqui é mais um Papo Reto, né, aqui no meu canal do YouTube. O meu canal é novo, como você já sabe, então curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, me ajuda para a gente crescer, para a gente levar as nossas conversas, né, os nossos ideais cada vez mais pessoas, e compartilhe com seus amigos também. Hoje nós iremos falar sobre movimento de direita, sobre mobilização, né, o nosso país. Desde 2013, ele vem... só um pequeno histórico, né? O nosso país ele era muito conhecido pelas movimentações de rua da esquerda, né? A gente via na época do PT, né, a esquerda indo para a rua com bandeira vermelha, mas a partir de 2013, vocês bem lembram, começaram as primeiras movimentações conservadoras de pessoas indo para a rua com bandeira do Brasil, lutar por mais liberdade, lutar por um Estado mais enxuto. Ali em 2013 e 2014 a coisa ainda se perdeu um pouco, mas a gente sabe que hoje quem domina as ruas, quem de fato tem o povo do lado com as movimentações, são os conservadores, né? É o espectro à direita da política, né, que vai com a bandeira do país, que tem amor à sua pátria, e hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje eu tenho um grande amigo meu aqui, o Amarildo Togneri, lá de Marataízes, né, um dos coordenadores do Direita Marataízes. Tudo bom, Amarildo? Tudo bom, é muito bacana estar aqui com você, é um prazer, né, a gente poder falar desse assunto aí, né, e estar contigo é sempre muito gostoso, porque é uma oportunidade de estar batendo um papo conservador, estar vendo o teu trabalho maravilhoso feito aqui em Cachoeira Itapemirim, e vida que segue, vamos seguindo aí esse caminho. O Amarildo, que ele é militar, né, que está na reserva, né? Exatamente. E já há algum tempo ele trabalha voluntariamente, é sempre bom lembrar isso, de maneira voluntária. Ele e mais alguns amigos lá de Marataízes, já desde 2017, ele trabalha com o Direita Marataízes, que aqui no Espírito Santo é um dos grupos de direita mais consolidados, né? Um dos mais conhecidos, um dos mais fortes, né? Porque o trabalho que o Direita Marataízes faz lá, não só em Marataízes, mas em outros municípios, é de tirar o chapéu. Quem não se lembra daquele banner de 6 metros do Bolsonaro, que até o próprio presidente compartilhou uma vez na rede social, né? Exatamente. Mas fala um pouquinho como que você chegou nessa coisa de grupo de direita, mobilização, movimento de rua. Então, Júnior, é uma história bacana e interessante, porque eu sou militar, né, das Forças Armadas, do Corpo de Fuzileiros Navais, e durante o meu período de atividade, durante 30 anos, eu não podia me manifestar politicamente. Até porque também eu não tinha esse interesse. Eu, assim como a maioria da população brasileira, o desinteresse pela política era comum para mim também. E dessa forma, eu não tinha contato nenhum. Mas ao sair das Forças Armadas e voltar para a minha terra natal, né, eu comecei a prestar mais atenção naquelas coisas que mais traziam insatisfação para a população brasileira. E é impossível não levar isso para o campo político. A gente vivia uma época, né, que a corrupção era generalizada e o governo abusava de atos de corrupção, né? A Petrobras foi vítima disso, fundo de pensão do Correio, etc. Então, não vou entrar nesse mérito aqui. E isso trouxe a nossa atenção que alguma coisa precisava ser feita. Agradeço as palavras suas em relação ao movimento Direita Marataízes. O movimento é pequeno, mas ele é militante, é atuante, é um movimento político composto por pessoas comuns, pessoas de bem, que, insatisfeitas com algumas pontualidades, resolveram, juntas, lutar pelos seus direitos, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, a importância da educação. Todos os pais querem os seus filhos estudando, quer dar uma boa educação para o seu filho. A educação é importante. A importância da religião. A religião, ela vai cuidar do seu lado espiritual, vai trazer paz para o seu lar, né? Então, tem uma importância muito grande a religião. Enfim, várias áreas são importantes, mas a política, que era totalmente esquecida pelo povo brasileiro, que preferia ver novela, de acompanhar
ali na íntegra a Rede Globo, Big Brother. desde Ana Maria Braga até, né, a novela das 8. Então, isso era um atraso para a sociedade. A realidade era essa. Mas houve um retardo nessa percepção. Então, a gente viu que a importância da gente atuar politicamente é imprescindível para a gente buscar os resultados dos nossos objetivos, nossos interesses. É bacana que você falou que a gente se preocupa muito, né? Com a educação dos filhos, com a religião, a gente se preocupa com tudo. Mas a política é sempre aquela coisa. Ah, não, de política eu não discuto, não gosto de política. Só que o que as pessoas não percebiam, e aí foi talvez o que abriu os olhos, né, seus quando você voltou aqui para Marataízes, foi justamente de que, tudo bem, a religião é importante, a escola é importante, né, a associação é importante, mas a política acaba influenciando em todas essas áreas. Se nós não temos uma política que realmente seja uma política conservadora, que lute pela liberdade das nossas famílias, que realmente lute pelo bom ideal do povo brasileiro, Deus, pátria, família, a gente vai ter uma política que vai interferir na educação. Aí a gente vai ver educação com essa linguagem neutra, educação onde ensina que menino não é menino, menina não é menina, que eles podem escolher depois. A gente tem uma religião instrumentalizada, né? Eu que sou católico vejo isso com a teologia da libertação, quem é pentecostal vê isso com algumas religiões que pregam, né? Algumas até que fazem uniões de pessoas do mesmo sexo. Então, assim, a instrumentalização através da política. Quando a gente abre o olho para isso, a gente vê que não tem como falar de nada disso sem passar pela política. Né? Exatamente. Então, aí que entra o movimento Direita Marataízes. Nós conseguimos unificar, né, um grupo de pessoas que estavam preocupados com essa área. Né? E somente através da política que a gente pode consolidar uma educação de qualidade, que não vai abordar temas terríveis para a nossa criançada. É através da política que a gente vai conseguir o direito à liberdade de expressão, os nossos direitos fundamentais, porque são as leis vigentes que vão te dizer até onde você pode e onde você não pode. Então, se a gente esquecer a política e os mal-intencionados tomarem conta desses espaços, a gente vai estar submetido às decisões que eles vão, né, tomar na sua vida política. Uhum. Então, por esse motivo, esse grupo de pessoas simples, pessoas normais, cidadãos comuns, resolveram fundar um movimento conservador em 2017. O fundador é o Rodrigo Carvalho, um dos meus melhores amigos, que eu admiro muito, e a gente conseguiu fazer, teve a felicidade de montar uma equipe muito dedicada. E a gente estuda, a gente busca o conhecimento, a gente segue as informações que mais interessam no campo político no geral e também na nossa cidade, para a gente poder atuar, para a gente militar, levando essas informações aonde elas não chegam. Então, a gente faz esse tipo de mobilização quando a gente vai na padaria comprar um pão. Eu estou com a camisa do Bolsonaro, aí lá em Marataízes tem muitos colegas aqui de Cachoeiro que vão para lá na praia final de semana. Aí, pô, meu camarada, como é que eu faço para conseguir uma camisa dessa daí? Aí, nesse papo ali, eu já falo do movimento Direita Marataízes. Você falou que na época de campanha, até na igreja, você ia de camisa do Bolsonaro, né? Eu tomei até um puxão de orelha uma vez de um colega lá. Porra, tu vem com a camisa do Bolsonaro para a igreja? Eu falei, meu amigo, vai incomodar alguns, mas muitos vão apreciar. E isso não deixa de ser uma mensagem, um recado, porque a gente tem que se posicionar politicamente. Então, todo pai de família, toda mãe de família tem que pensar na educação dos seus filhos, tem que pensar, por exemplo, a segurança pública, que é extremamente importante para a sociedade, ela cumpre leis, ela segue a sua cartilha. A Polícia Militar, uma instituição maravilhosa e indispensável para a sociedade, ela segue a legislação. E se esses políticos aprovam leis que vão ser prejudiciais à sociedade, eles vão estar cumprindo isso, mesmo contra a vontade. Então, por esse motivo, a importância da gente estar mobilizando cada vez mais pessoas a valorizar esse trabalho político, essa conscientização. O papo tá bom, né? Então não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e muito mais
de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda bastante. Inclusive, Amarildo, você falou justamente aí da questão dos policiais, a gente tem um armamento. A gente fala muito do armamento civil, né, do Estatuto do Desarmamento, que é uma ponta do iceberg. Mas o próprio Bolsonaro falava muito disso, do excludente de licitude, né? Você falou, se a gente quer uma polícia mais armada, uma polícia mais com possibilidade de atuar, a gente precisa olhar para a política também. Né? E a gente não tinha o excludente de licitude. O policial, se ele desse 2 tiros no cara, ele poderia sofrer ali um processo, ele ia para julgamento porque ele utilizou de força a mais. Então, isso tudo passa pela política. E o movimento de rua, né? Acho que algumas pessoas reclamam, né? Que esse pessoal está no meio da rua? Vê se eu vou para o meio da rua, no meio do sol. Eu via vocês lá com os adesivaços, né? Até meio-dia, adesivando centenas de carros num dia. E algumas pessoas, eu nunca vou fazer um troço desse, ficar perdendo o meu sábado, o meu domingo. Só que não. É porque a gente sabe que a política, quem que vem balizar isso tudo? Se eu reclamo que eu não tenho direito à arma, é porque teve um político lá atrás que articulou para que tivesse o Estatuto de Desarmamento. Se nós queremos uma polícia mais forte, é porque tiveram políticos lá atrás que fizeram de tudo para desarticular a polícia. Se nós queremos uma educação de qualidade, é porque tivemos uma política que desarticulou a nossa educação. Então, não é tudo que passa pela política. Então, a gente precisa entrar na política. E aí, uma das formas que eu acho bacana, porque não é aquela coisa do político que vem de 4 em 4 anos, eu sou candidato a deputado, eu vou lutar por saúde, educação e segurança pública. Mas é um jargão. O cara chega lá, não sabe o que fazer com a saúde, não sabe o que fazer com a educação e muito menos com a segurança pública. O movimento de rua, esse movimento é justamente trazer as pessoas, trazer a população, trazer o homem de bem. Olha, vem cá, é legal a gente balançar a bandeira, mas naquela conversa é importante balançar a bandeira. Mas é importante eleger gente que tem essa bandeira como um símbolo, que guarda no coração, que tem Deus no coração, que respeita a sua família e a família de todas as outras pessoas. Então, não é só, que eu vejo, não é só uma movimentação de rua. É muito mais. É um trabalho cultural, né? A mobilização, ela funciona como marketing. Então, quando você está fazendo uma ação dessa, que muitos criticam e não entendem, mas não deixa de ser um marketing e tem um propósito. E como você falou aí do excludente de licitude, a nossa polícia militar é imprescindível ter o amparo legal para exercer a sua função e que muitas das vezes precisa de fazer o uso da arma de fogo, porque faz parte do seu trabalho. Assim como os médicos precisam de ter o amparo legal para exercer sua profissão, para te passar o medicamento A, B ou C, sem medo da área jurídica intervir ali e exigir que esse medicamento você não pode prescrever. Então, isso é um absurdo. Ou seja, a sociedade precisa de regras? Precisa de regras. Toda sociedade tem que ter regras, isso é imprescindível. Só que essas regras geralmente não é a sociedade que faz, que escolhe, é quem legisla. E quem legisla é quem a sociedade escolhe. Então, aí tem 2 coisas importantes que eu preciso pontuar. Tem que saber escolher os nossos representantes e essa escolha tem que haver a garantia de que ela foi, de fato, a minha opção. Daí a importância do voto ter a contagem pública, além de ser editável. Auditável, auditável, né? Auditável. Correção. Auditável, voto impresso auditável, principalmente com a contagem pública. A gente falava disso há um tempo atrás. Né? Felizmente, na votação da PEC, não foi aprovado. Né? Não garantimos ali os 2/3 da votação. Mas ainda é uma luta nossa. Mas aí, desculpa te interromper, mas aí já é uma falha do sistema político que precisa de mudanças severas, porque não está tendo liberdade para os parlamentares votar numa determinada pauta de acordo com o seu pensamento. Mas eles são pressionados de formas diversas, principalmente o nosso Senado, que
tem ali problemas com o STF e vice-versa, então ninguém ali condena ninguém, está sempre um passando a mão na cabeça do outro. Aí a gente vai entrar aí mais uma vez na parte de mobilização, na importância da gente se manifestar. E está chegando um período importantíssimo para a gente fazer isso agora na Semana da Pátria. Pois é, um pouquinho antes de a gente entrar nesse assunto, né, quem não se lembra daquela movimentação, depois de uma conversa de alguns ministros do STF, alguns líderes partidários, e a mudança houve dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Tiraram deputados que eram a favor e colocaram outros. Então, assim, a gente vê uma interferência política que, infelizmente, faz parte do jogo, não era para acontecer assim, mas como que a gente faz para poder criar uma barreira com as movimentações de rua, né? Quem não se lembra, lá no início, em 2019, a gente fazendo movimentação para aprovar a Previdência. Pô, se não fosse movimentação de rua, na época, ninguém queria mexer com Previdência, porque todo mundo ia ter que tirar um pouquinho do bolso, né? Ninguém quer perder os famosos direitos, né? Que não, direitos de mais, deveres de menos, a gente acaba caindo numa crise igual a gente estava indo. Então, assim, se não houvesse pressão popular para defender, muitos parlamentares não iriam se posicionar, iriam se abster, e nesse caso também. E agora a gente chega perto do 7 de setembro. 7 de setembro, dia da nossa independência. No ano que vem nós fazemos 200 anos de independência, e eu acho que não poderia ser um ano tão simbólico o ano que vem, né? 2022, além de ser o bicentenário da independência, vai ser também um ano eleitoral. E um ano eleitoral muito importante. Muito importante. Esse ano já é muito importante. Esse ano a participação popular, no 7 de setembro, mostrando o seu amor à pátria, o seu amor à nossa liberdade, né, conquistada, né, não conquistada como alguns outros países, com mortes, mas conquistada também. Se a gente não participar deste momento, e o Amarildo vai falar um pouquinho mais desse momento agora para a gente, nós teremos aí mais um ano, talvez, de cada vez menos liberdade. Esse momento, cara, é um momento emocionante. Eu fico até arrepiado. Porque o que acontece? É a mobilização, o assunto que a gente trouxe como tema hoje. A mobilização do povo em prol de quê? Em prol dos seus direitos fundamentais. Olha só que absurdo, a gente tem que se manifestar para exigir os nossos direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição. Então, a opinião pública tem força. E o povo vai estar na rua em massa representando a direita, o conservadorismo, a liberdade de expressão, liberdade do pensamento. Ou seja, o movimento direita, Mara Thaís, é muito pequeno nessa história toda, mas nós vamos estar lá na Avenida Paulista junto com milhares de outros movimentos de rua. Com vocês. Poxa, bacana. Então, o que acontece? Essa mobilização de todos os movimentos conservadores do país inteiro e mais as pessoas que nem são tão ativas politicamente, mas estão preocupadas com a atual situação do país, vão marcar presença. E esse momento vai ser um momento histórico, pode ter certeza. Eu tenho conversado muito com os meus amigos de confiança que ainda estão na ativa, né, na Marinha do Brasil, e as coisas estão fervendo, a chapa está quente. Tá quente. A chapa está quente. Eu acredito que dessa vez alguma coisa vai acontecer. E isso só depende de nós, o povo, se manifestar. O povo, acima de tudo, o poder emana do povo e supremo é o povo. Supremo é o povo. A gente fala do nosso país, né? Nosso país é uma democracia, o tal do Estado Democrático de Direito, mas em que democracia a gente tem que sair para a rua para pedir os nossos direitos fundamentais? Só numa ditadura que isso acontece, e algumas pessoas falam que a gente não vive uma, né? Só que não é a ditadura do executivo que a gente vive, é de um outro poder que eu acho que não convém falar aqui. Vai que eles derrubam esse vídeo, né? Pois é, Júnior. Marildo, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar comigo sobre esse assunto, né? Falar sobre mobilização, sobre o movimento de direita com você. É uma aula porque a gente aprendeu com você. Que isso. Inclusive o OJL, quando começou, eu acho que ele não chegaria onde chegou se não tivesse junto
esse braço que é o Direito Marataízes e também você. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Né? Se quiser falar mais alguma coisa. Não, só queria agradecer. É um prazer sempre falar desse assunto com qualquer pessoa, mas com você é mais gratificante, porque a gente tem uma amizade bacana. E o Ordem, Justiça e Liberdade é muito importante também o trabalho que a gente faz, porque a gente consegue evoluir o nosso conhecimento aí, né, o nosso conteúdo sobre o conservadorismo. Então, o último recado que eu tenho para o pessoal, né, agradecer aí pela atenção, e esse papo de fique em casa não serve para nada, muito menos para o 7 de setembro. Não fique em casa, pelo amor de Deus. Vá para Paulista. Vá para Paulista, vá para Brasília, vá para a estação ferroviária aqui em Cachoeiro, vá para algum lugar, mas não fique em casa, você vai estar lutando pela sua liberdade. É isso aí. Muito obrigado. E essa cobra aí não é que fuma não, né? Mas vai fumar. Mas vai fumar. Obrigado, Marildo. Obrigado a todos vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e compartilha mesmo com seus amigos. O papo ficou muito bom. Obrigado e até a próxima.